Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 29 de Química, que fala sobre as moléculas que estão presentes na nossa alimentação nas mais diversas formas, começando com os carboidratos. Bom, os carboidratos, eles também são conhecidos como açúcares ou glicídios. Eles são moléculas orgânicas que são constituídas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A fórmula geral de um carboidrato é: primeiro vem o carbono, depois o hidrogênio e o oxigênio, na qual esse valor de átomos de cada um desses elementos químicos varia de 3 a 7. A sua composição química pode apresentar também outros elementos, como nitrogênio, fósforo ou até mesmo enxofre. Essas moléculas de carboidratos são responsáveis por fornecer energia para o nosso corpo e elas vão ser utilizadas na nossa respiração celular para que a gente produza energia e o nosso metabolismo aconteça. Quando acontece essa conversão, na respiração celular, forma-se o gás carbônico e a molécula de água e libera-se então energia para que a célula funcione, ela tenha um processo metabólico. Esse processo pode ser representado dessa forma. A gente tem aqui uma molécula de carboidrato na presença do oxigênio da nossa respiração. Vai acontecer então a liberação de gás carbônico e água. Os carboidratos mais simples, eles são chamados de monossacarídeos, como é o caso da glicose, que a gente conhece bem, e da frutose. Olha aqui o arranjo, linear e o arranjo cíclico da molécula de glicose. Os monossacarídeos, eles podem se ligar e formar estruturas maiores, compostas por diversas unidades, originando o que nós chamamos de oligossacarídeos. Estes, quando tem apenas 2 unidades, desses monômeros, a gente chama de disacarídeo. Os mais comuns são a sacarose, que compõe o açúcar comum, mais conhecido, a lactose, que é aquele açúcar encontrado no leite. Quando se tem a união de vários monossacarídeos, a gente tem um composto mais complexo que a gente chama de polissacarídeo. Diferentemente dos monossacarídeos e dos disacarídeos, essa classe aí de carboidratos, eles não são solúveis em água. Os polissacarídeos mais conhecidos são o amido, que é o açúcar de reserva vegetal, presente nos grãos de arroz, por exemplo, e nas massas que a gente come, e o glicogênio, que ele é produzido a partir do excesso de glicose nos animais, por exemplo, em nós. Em virtude dessa estrutura ser grande e rígida, o amido proporciona a sustentação das plantas, e sendo uma função biológica dos vegetais, além também de ser o açúcar de reserva aí para os vegetais. E para nós, o açúcar de reserva é o glicogênio. Agora nós falaremos sobre os lipídios. Os lipídios, que a gente conhece bem como óleos e gordura, eles em geral eles são insolúveis na água. Mas a sua estrutura, a estrutura desses compostos, eles têm uma caracterização chamada de anfifílica, porque eles têm uma cabeça que é hidrofílica, polar, e uma cauda apolar, que é essa cauda hidrofóbica. Embora essa classe de lipídios apresente essa região polar, isso não é suficiente para que o lipídio deixe de ter baixa solubilidade em água. Ainda assim, eles são insolúveis. Bom, as gorduras podem ser, então, diferenciadas entre si pela sua quantidade de carbonos na cadeia molecular, pela presença ou ausência de insaturação desses carbonos ou por uma parcela polar dessa molécula que pode ser constituída por carbono ou até mesmo fósforo. Então, olha só, a representação da cabeça hidrofílica e aqui a cauda, hidrofóbica. Bom, os ácidos saturados a gente encontra em produtos de origem animal, como peixes, leites, carnes, ovos e embutidos. Já aqueles que a gente chama de insaturados, que possuem uma ou mais ligações duplas, a gente encontra em produtos de origem vegetal, com exceção do óleo de coco, que é rico em óleos de cadeias saturadas. Bom, olha só, o ácido linoleico, que possui, então, um grupo carboxila com a parte polar e uma cadeia carbônica com 2 insaturações, a primeira insaturação aqui e a outra aqui. Bom, qual que é a função dos lipídios no corpo humano? Essas moléculas, elas podem ter diversas
funções, né, e por conta das suas estruturas mais diversificadas. Normalmente, os lipídios eles são conhecidos como as reservas de energia para o nosso corpo e também eles vão atuar como isolante térmico, regulam a temperatura e também compõe a membrana celular de todas as nossas células. Por isso que falamos que a nossa membrana plasmática ela é uma membrana lipoproteica, porque ela tem lipídios. Agora faremos as atividades da página 239. Primeiro, observe a seguir as imagens que representam estruturas de nutrientes e identifique se elas pertencem à classe de lipídios ou de carboidratos. A letra A é um carboidrato, a letra B ela é um lipídio e a letra C é um carboidrato. 2. Leia o seguinte texto e responda as perguntas. Aumento da intolerância à lactose aponta para novos cenários no mercado lácteo. Pesquisas globais mostram que quase 3 em cada 4 pessoas no planeta, ou seja, 75%, reagem mal aos derivados do leite. No Brasil, estima-se que esse percentual atinja 40% da população. Quem sofre com esse problema tem carência de lactase, enzima que atua na digestão da lactose, e sente dificuldades na hora de digerir a lactose, que nada mais é do que um tipo de açúcar naturalmente encontrado no leite e nos seus derivados. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, gerando mal-estar e outros problemas menos graves. Desconforto intestinal, indigestão e enxaqueca são os mais frequentes e essas ocorrências têm levado os consumidores a mudarem seus hábitos de compra, dando preferência a alimentos zero lactose. Leite sem lactose. O leite de vaca, assim como todos os outros leites de origem animal, contém em média 5 gramas de lactose para cada 100 ml de leite. Assim, um copo de 250 ml contém 12,5 gramas de lactose. O leite sem lactose nada mais é do que o leite de vaca comum, em que a lactose foi parcialmente ou completamente quebrada pelo processo de hidrólise com a adição de lactase. Além de serem facilmente digeríveis pelos intolerantes, os produtos zero lactose não perdem suas características sensoriais e nutricionais. A. De acordo com seus conhecimentos e a fórmula estrutural apresentada, classifique a lactose. Bom, ela é um açúcar de sacarídeo, portanto é um carboidrato formado pela junção de 2 açúcares ou que a gente chama de 2 monossacarídeos. B. Observando a estrutura da lactose, identifique a mudança estrutural que a enzima lactase provoca nessa molécula. Bom, ela faz com que haja quebra da lactose em seus monossacarídeos constituintes. C. Por que os produtos zero lactose não perdem suas características sensoriais e nutricionais? Porque a lactase, ela forma os açúcares que compõem a lactose, os quais ainda possuem o sabor e o valor nutricional inalterado, que é a glicose e galactose. Agora a gente vai falar sobre os aminoácidos. Bom, os aminoácidos, eles são as estruturas que formam as proteínas. Como que se apresenta? Na sua molécula há um grupamento amino e um carboxila. Esses dois grupos eles vão ser ligados ao mesmo átomo de carbono, que a gente chama de carbono alfa. Como o carbono ele é tetravalente, tem 4 elétrons na sua camada de valência, a gente vê que eles estarão ligados ao carbono alfa, um hidrogênio, um grupo R, que em geral representa uma cadeia carbônica, que vai variar de aminoácido para aminoácido, diferenciando-os e alterando as suas propriedades. Então, olha só, a gente vai ter um carbono alfa e a gente vai ter um ácido carboxílico, né, que é o que a gente chama de carboxila, o grupamento amina, né, ou amino que a gente fala, um radical R e um hidrogênio. Bom, existem 20 aminoácidos diferentes que são usados em qualquer célula dos seres vivos. A diferença entre esses aminoácidos é que cada um tem um grupo R ligado a esse carbono alfa, sendo o restante a mesma estrutura, né? Então tem o hidrogênio, tem lá o grupamento amino e tem o grupo carboxila. Desses 20 aminoácidos, 9 não conseguimos produzir. O ser humano não consegue produzir no seu metabolismo. Então, a gente tem a necessidade de adquirir esses aminoácidos através da alimentação. Esses aminoácidos, então, eles são chamados de aminoácidos essenciais. E os outros 11 tipos de aminoácidos, eles são produzidos no nosso metabolismo, que a gente chama de aminoácidos não essenciais. Olha que a gente consegue observar, né,
todos os tipos de aminoácidos que a gente tem aqui, ó, alanina, glicina, isoleucina e aí vai até a lisina. Olha aqui a tabelinha que mostra quem são os aminoácidos essenciais e quem são os aminoácidos não essenciais. Então, a gente tem aqui os 9 essenciais e os 11 não essenciais que a gente produz. Os aminoácidos, eles são substâncias orgânicas, né, que têm caráter anfótero, porque eles têm na sua estrutura química um grupamento ácido, que é a carboxila, e um grupamento básico, que é um grupamento amina. Então, a gente tem, né, um ácido e uma base. E a ligação peptídica, o que é a ligação peptídica? Bom, a gente está falando dos aminoácidos que são os constituintes das proteínas. E as proteínas, elas vão ser formadas através de diversas ligações peptídicas desses aminoácidos. Então, elas vão ter diversas variedades, né, quanto à sua função no metabolismo de todos os seres vivos. A sua estrutura consiste em cadeias longas de aminoácidos que vão se unir por meio dessas ligações químicas que a gente chama de ligações peptídicas ou ligações pépticas, né? Todos esses aminoácidos possuem esse grupamento carboxila e um grupo amino. Essa ligação peptídica, ela ocorre justamente pela junção do grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxílico de outro, formando uma molécula de água nesse processo. Olha aqui, como a gente vê um processo em que liberou uma molécula de água. Então, dessa forma, as proteínas elas são formadas de uma sequência de aminoácidos que estão ligados entre si por ligações peptídicas. E os grupos orgânicos, eles ficam externos, né? Aquele radical R fica externo à cadeia que se forma. A interação entre eles, no entanto, é extremamente fundamental para a estrutura final da proteína. Bom, as proteínas, elas podem ter muitos aminoácidos ligados, né, de dezenas até milhares de aminoácidos ligados, o que faz com que sejam geradas estruturas bem específicas. Então, esse arranjo de aminoácidos que tem aí nesse espaço, esse rearranjo, é fundamental para que cada uma dessas proteínas exerçam bem a sua função. Então, entre as funções que as proteínas elas podem exercer no organismo de acordo com a sua organização por aminoácidos, porque varia muito de ligações de aminoácidos com outros tipos de aminoácidos. Então, pode ser uma proteína estrutural, que vai auxiliar na estrutura da célula, como as nossas células musculares. Pode ser uma proteína transportadora, que auxilia no transporte de substâncias, como o transporte de oxigênio na hemoglobina. Pode ser uma proteína de defesa, que produz as células do nosso sistema imunológico, como os nossos anticorpos. Ou pode ser uma proteína catalítica, que é uma proteína enzimática. Ela aumenta a velocidade de uma reação química, né, fazendo com que essa reação química aconteça com menor gasto energético e mais rápido. Bom, existem também os alimentos, né, que são chamados de alimentos reguladores. Eles são responsáveis por regular as funções do nosso organismo. São as vitaminas e os sais minerais. Essas substâncias, elas não fornecem energia para o nosso corpo, mas nosso corpo necessita de vitaminas e sais minerais através desses alimentos reguladores para que as nossas células funcionem corretamente. Bom, sobre as vitaminas. Uma das funções mais importantes das vitaminas no nosso organismo é que elas atuam como cofatores nas reações enzimáticas. Então, na presença da vitamina, a gente vê que essas moléculas, elas permitem que a enzima atue como um catalisador biológico. Então, ela facilita também as reações químicas acontecerem. Então, a gente vê que há necessidade de ingerir pequenas quantidades de vitaminas, que é um nutriente. Com exceção da vitamina D, que ela pode ser sintetizada através da radiação solar, e a vitamina K, que ela é produzida por algumas bactérias no nosso intestino, a gente só consegue obter as vitaminas com a ingestão de alimentos, né? E aí a sua posterior digestão, para que o nosso corpo possa absorver, porque nosso corpo não tem a capacidade de produzir os outros tipos de vitaminas. E então, há diversos tipos de vitaminas, né, que variam de acordo com a enzima que ela vai se ligar. Então, elas podem auxiliar na formação de anticorpos, como a vitamina C, na produção dos nossos ossos, como a vitamina D, ou na estrutura do nosso corpo, como as vitaminas do complexo B. Quando uma dieta é pobre nessas moléculas, nas vitaminas, pode ocorrer o que a gente chama de avitaminose, sendo necessário que a gente suplemente a nossa alimentação com alguns tipos de vitaminas.
Além disso, as vitaminas elas são classificadas em dois subgrupos, que são as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, e as lipossolúveis, que são solúveis na gordura, ou seja, não são solúveis em água. E os sais minerais também são nutrientes reguladores que a gente encontra na água e em diversos alimentos como frutas, verduras, frutos do mar, entre outros. E eles são íons inorgânicos que possuem diversas funções no nosso organismo também, como, por exemplo, o sódio. Ele é responsável pelo equilíbrio dos fluidos nas nossas células. O magnésio, ele auxilia na contração muscular. O zinco, ele facilita na nossa cicatrização quando a gente se fere. E o ferro, ele permite a absorção e o transporte de oxigênio. Sobre as dietas, bom, para a gente ter uma alimentação saudável, nós precisamos observar atentamente esses dois tópicos que a gente listou aqui. Quantidade de calorias que a gente ingere por dia e dieta equilibrada. Bom, o acúmulo de substâncias que vão fornecer calorias pode acarretar o armazenamento delas na forma de gordura, que é uma reserva energética que pode causar problemas na saúde. E a dieta equilibrada é necessária para que a gente possa chegar no final do dia conseguindo ingerir todos os nutrientes necessários para o nosso organismo e também que esses nutrientes apresentados eles sejam consumidos em quantidades bem específicas para garantir a demanda do nosso corpo e manter o seu funcionamento em perfeito estado. Agora nós faremos as atividades finais da página 244 em diante. Exercício 3. A frutose e a glicose são substâncias com a mesma fórmula molecular, C6H12O6. A que classe de nutrientes essas moléculas pertencem? São carboidratos monossacarídeos. Para responder às questões 4 e 5, observe o rótulo de informações nutricionais de um óleo de coco mostrado a seguir. Gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. 4. Com base em seus conhecimentos sobre bioquímica, responda: a que tipo de nutrientes as gorduras estão associadas? Que funções biológicas elas desempenham? São tipo de lipídio e eles têm como função a reserva de energia, isolante térmico e estrutural. B. Qual é a diferença estrutural das gorduras especificadas? Bom, essa diferença diz respeito à presença de insaturação na sua cadeia carbônica. Gorduras saturadas são formadas por ligações simples entre carbonos, enquanto as insaturadas possuem uma monoinsaturadas ou mais, que são as poliinsaturadas, ligações duplas ou triplas na sua cadeia carbônica. 5. Sabe-se que a composição química do óleo de coco difere significativamente da constituição de outros óleos vegetais. Disserte a respeito disso. Bom, olha só. A gente consegue comparar os teores de gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas do óleo de coco e o óleo de soja aqui. Então, a gente vê que o óleo de coco possui maior quantidade de gorduras saturadas que insaturadas, o que não é comum em óleos de origem vegetal. 6. É incrível pensar que, basicamente, 20 aminoácidos combinados fazem o corpo humano funcionar. Mas é isso mesmo. O primeiro aminoácido conhecido foi a asparagina, extraído do aspargo, ainda em 1806 na França. Em seguida, vieram os outros 19 aminoácidos restantes que conhecemos hoje em dia. Uma das composições mais simples é a glicina, pois só tem uma ligação com o átomo de hidrogênio. A respeito do assunto abordado no texto, responda: o que são aminoácidos essenciais? São aqueles que a gente não tem a capacidade de produzir e devem ser obtidos através da alimentação. B. Explique como se forma a ligação peptídica e indique os nutrientes que dela se originam. A ligação peptídica é formada pela ligação do grupo amino de um aminoácido ao grupo carboxílico de outro. Essa ligação permite que esses aminoácidos se liguem formando as proteínas. 7. Uma alimentação deficiente em vitaminas pode levar a sérios problemas de saúde. Explique que função essas substâncias exercem no organismo. As vitaminas elas atuam como cofatores em reações enzimáticas. Se elas não estivessem presentes no organismo, as enzimas se tornariam inativas. Então, as funções das vitaminas variam de acordo com a enzima a que elas vão se ligar. Além disso, elas podem atuar na formação de anticorpos e na produção dos nossos ossos. 8. A preocupação do ser humano com a saúde, de modo geral, contribuiu para o aumento de pesquisas de caracterização de alimentos, como também estudos de caso envolvendo dietas com base em pirâmides alimentares. Além disso, é nítido hoje em dia o ser humano se preocupa, além da saúde, com a estética.
O colágeno é a principal proteína estrutural do corpo humano, que garante a firmeza e elasticidade da pele. Muitas pessoas acreditam que a simples ingestão de alimentos que contenham colágeno seja a solução para os problemas causados pela carência dessa proteína. A questão é que, durante o processo de digestão, o colágeno se transforma em aminoácidos que serão usados na síntese de proteínas para todo o organismo. Quais as ligações que são quebradas durante a digestão do colágeno? São as ligações peptídicas, formando os aminoácidos. B. A ingestão de colágeno aumentará a concentração desse composto nas células da pele? Não. Como esse colágeno, durante a digestão, ele é transformado em aminoácidos, quando chegam às células, eles vão ser usados na produção de outras proteínas, não necessariamente o colágeno. 9. Diversas pessoas realizam dietas sem recomendação nutricional. Uma das mais famosas são as dietas low carb, nas quais se diminui ou se anula o consumo de carboidratos com o intuito de não engordar. Discuta os problemas desse tipo de dieta. Bom, os carboidratos, eles são as fontes essenciais de energia para as nossas células. Caso uma pessoa não consuma uma quantidade suficiente de carboidrato, o organismo produzirá energia por meio dos lipídios e de células musculares, promovendo um enfraquecimento do corpo. 10. A sacarose é um disacarídeo que compõe o açúcar comum. Sobre essa substância, é incorreto afirmar que possui uma estrutura contendo uma longa cadeia carbônica insaturada. Essa está errada, alternativa D. Observe as estruturas a seguir para responder às questões 11 a 14. Exercício 11. Cite exemplos de alimentos que são ricos em nutrientes representados por cada uma dessas estruturas. Bom, 1 e 3 são monossacarídeos, carboidratos que a gente encontra em açúcares e laticínios. O 2 e o 4 são um aminoácido e um dipeptídeo, formando proteínas que a gente pode encontrar nas carnes. 12. Indique entre as estruturas apresentadas a presença de ligações peptídicas. Bom, a gente encontra apenas na estrutura 4, que tem uma ligação peptídica que está aqui destacada, a ligação peptídica. 13. Assinale a alternativa incorreta. O que está incorreto é o B, onde fala as moléculas 3 e 4 contêm grupos amino em sua estrutura. Como a molécula 3 é um carboidrato, não é proteína, então não tem esse grupamento amina na sua estrutura. 14. Quais das estruturas apresentadas se refere à substância utilizada na respiração celular para gerar energia em nosso corpo? Bom, 1 e 3. A glicose, nas formas linear, mostradas como a gente viu no início do capítulo. 15. O aminoácido triptofano é um dos precursores da serotonina no corpo humano, além de exercer outras funções relevantes no organismo. A serotonina está presente no sistema nervoso central, no qual atua como neurotransmissor envolvido no controle do apetite, sono e humor, da percepção da dor, entre outras funções. O esquema a seguir representa de maneira simplificada a transformação do triptofano em serotonina. A respeito da transformação química apresentada e das substâncias orgânicas participantes, pode-se afirmar que, apesar da serotonina ser obtida a partir de um aminoácido, não há em sua estrutura grupo carboxila. Alternativa D. 16. Observe a fórmula estrutural da leucina. Sobre essa substância, pode-se afirmar que nela estão presentes os grupos funcionais amino e carboxila. Letra B. 17. Quantos aminoácidos pode-se afirmar que? Bom, a gente pode afirmar 1 e 4. Suas moléculas se unem por ligação peptídica para formar proteínas e apresentam caráter anfótero. Alternativa E. 18. Relacione os itens da primeira coluna às informações apresentadas na segunda. Então, vamos lá. Os carboidratos. A celulose é um dos seus representantes. Lipídios, constituintes majoritários de óleos vegetais refinados. Ácidos nucleicos contêm as bases nitrogenadas e as proteínas apresentam várias ligações peptídicas. Então, a sequência é 2, 3, 4 e 1. Alternativa C. 19. A remoção da lactose de leite e derivados, necessária para que pessoas com intolerância a essa substância possam consumir esses produtos, é feita pela adição da enzima lactase, que quebra a molécula de lactose formando duas moléculas menores, conforme mostra a equação a seguir. As substâncias 1 e 2, produzidas na quebra da lactose, pertencem ao grupo de moléculas conhecidas como glicídios. Alternativa E, que são os açúcares.
20. Os lipídios são compostos com importante valor nutricional, pois apresentam considerável valor energético, transportam ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, além de serem parcialmente responsáveis pela estrutura de membranas celulares. Observe a estrutura molecular de 3 lipídios: ácido oleico, ácido esteárico e ácido elaídico. Com relação a esses compostos, responda: quais serão mais facilmente encontrados em alimentos de origem animal? É o ácido esteárico, porque entre os ácidos graxos apresentados é o único que tem a cadeia saturada. B. Qual é o nome do grupamento polar presente nessas estruturas? É a carboxila. E C. Aponte uma função biológica comum aos lipídios. Reserva energética. Exercício 21. O modelo do mosaico fluido foi proposto na década de 1970 para explicar a estrutura da membrana plasmática. O modelo prevê que a membrana possui, entre outras substâncias, 2 camadas formadas por fosfolipídios, com cabeças orientadas para os meios extracelular e intracelular. Essas moléculas estão em constante deslocamento, formando um modelo fluido. As representações esquemáticas da membrana plasmática e da estrutura geral de um fosfolipídio estão mostradas a seguir. Sobre o assunto e com base nas informações anteriores, é correto afirmar o que está escrito em 1 e 16, que fala assim: nos fosfolipídios, a cabeça é polar e, portanto, possui elevada afinidade por moléculas de água. E o 16, que diz: o fosfolipídio é uma molécula capaz de interagir com substâncias polares e também com substâncias apolares, somando 17. 22. Peptídeos são formados pela combinação de aminoácidos por meio de ligações peptídicas. O aspartame, um adoçante cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose, açúcar de mesa, é um peptídeo formado pela combinação entre fenilalanina, na forma de éster metílico, e ácido aspartico. Ele é formado pela ligação peptídica entre um grupo amino da fenilalanina com o grupo carboxila do ácido aspartico, em que uma molécula de água é liberada na reação em que se forma essa ligação. Apresente a estrutura do aspartame. Bom, está aqui a estrutura do aspartame e a ligação acontecendo aqui, a ligação peptídica. Na B, identifique na estrutura do aspartame a ligação peptídica citada, essa aqui, ó, que está circulada.